paz a todos, boa noite. Vamos então iniciar assim um culto junto com os irmãos. Geralmente a gente não fala no prelúdio, né? Mas eu acho que essa noite de Páscoa, né? A gente pode então lembrar da ressurreição de Cristo. E as músicas que vamos cantar falam sobre isso, fala sobre morte e ressurreição do Senhor. E esse momento que a gente aguarda a sua vinda, aguardamos o seu retorno. Então, se você quiser ficar de pé enquanto a gente canta essa canção, você pode ficar também. Com alegria vamos cantar. Essa canção fala que nosso Deus é poderoso. Ele ressurgiu, venceu a morte. Em seu nome nós iremos vencer também, amém? O nosso Deus é poderoso. Vamos cantar essa canção. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. É fácil? Não é isso? Vamos cantar novamente. Para quem não aprendeu ainda, vamos repetir mais uma vez o início. Aliás, Deus conosco. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Muito mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém. E é por causa da ressurreição de Cristo que hoje estamos aqui. Amém? Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos motivo de estarmos aqui, né? Porque Ele ressuscitou, que Ele nos deu não só a esperança, mas a certeza da vida eterna. E que nós não precisamos mais temer a morte, né? Porque a própria palavra de Deus diz que onde está o morto, o teu aguilhão, né? Que Jesus venceu a morte. Ele nos deu vitória. E é por causa dessa ressurreição que nós temos essa certeza
que nós estamos aqui louvando e adorando ao nosso Deus e a certeza de que um dia Ele irá voltar para nos buscar e um dia ressuscitaremos junto com Ele. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por este culto e queremos te ofertar o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos te agradecer porque Jesus ressuscitou. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor enviou Jesus e Ele escolheu morrer por nós. Tão pecadores que somos, ó Deus, tão indignos, mas o Senhor nos justificou em Cristo e hoje nós temos a certeza da vida eterna. Hoje nós temos a certeza que nós passamos da morte para a vida. E quantos ainda, Pai, não conhecem esse poder da ressurreição? Quantos ainda, ó Deus, estão mortos em seus pecados, sem crer que Jesus é o Senhor e o Salvador? Que nós possamos ser essa mensagem viva, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver que em Cristo há certeza, que em Cristo há esperança, que em Cristo há ressurreição, porque Tu venceste a morte. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção. Essa é uma canção que a letra é bastante conhecida, só que é em outra melodia, né? Ela diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, o medo se esvai, Jesus, eu sei que estou seguro em Suas mãos. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em Seu nome a salvação, no poder do Seu sangue. Vamos dizer amém. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. O meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Em meu túmulo estava, vamos cantar juntos, morto em vergonha e dor, quando eu ouvi o som da Sua voz, pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. O meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em Tuas mãos, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, o medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em Tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. O meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive. Amém. Deus abençoe. Você pode sentar. Boa noite.
Vamos fazer um pouco diferente hoje à noite com a ordem do culto, até porque depois tem a cantata das crianças. Então, a gente também queria participar da ceia na Páscoa. Então, eu vou ler só 2 versículos aqui. E depois, geralmente, a gente tem um tempo de meditação. E hoje a meditação vai ser com música. Então, Will e Nívia vão cantar uma música sobre a ceia mesmo. E depois do segundo estrofe, a gente pode pegar os elementos para participar. Mas deixa eu ler 1 Coríntios 15, versículo 3. Diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. No texto, fala muito sobre provas da ressurreição. Então, é fácil hoje em dia pensar, aconteceu faz 2000 anos, a gente não sabe de certeza, pelo menos é uma história bonita, mas não sabe se realmente aconteceu. Mas estou aqui para dizer que aqui os versículos que eu li são provas reais. Se fosse levado aos cortes, iam ser provas valendo. Por quê? Porque a carta foi escrita na época em que aquelas pessoas ainda viveram. E publicamente foi escrita e ninguém disse está errado. Ninguém foi atrás acusando Paulo de escrever mentiras. Não foi isso. Então, tem muito mais sobre isso, é até um livro, mas é bem legal saber que o que a gente crê não é só de fé cega, apesar de é bom ter fé e não precisar de prova, mas também o que a gente crê tem prova. Né? Então, a gente vai celebrar Cristo hoje à noite com a ceia, lembrando da crucificação, do peso do nosso pecado. Mas Will e Nívia vão cantar, depois eu vou descobrir os elementos para a gente tomar junto. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e
aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus morreu por mim. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais essa ceia, Senhor, que é uma ceia num dia especial que comemoramos, Pai, a Tua morte e ressurreição, Pai, vida eterna, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, nossos pastores, abençoa a vida do pastor Roger, que está nos Estados Unidos, que ele possa estar bem com a sua família, Pai. E eu te peço por essa igreja, Pai, que o Senhor esteja sempre à frente e nos guiando, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Isso era essa palavra, o qual Deus Altíssimo amor, mistério de tua glória, que sem ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus.
Você pode agradecer a Ele? Você pode fechar seus olhos e dizer obrigado, Jesus, por esse tão grande amor. Obrigado, meu Deus, por enviar teu Filho amado. Você pode dizer isso com a palavra que sai do seu coração agora? E somos gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela morte. Que morte. A gente não pode imaginar. A gente não pode nem ousar sentir o que tu sentiste, Senhor. Teu corpo foi moído, foi transpassado, carregou ali na cruz toda a nossa dor, todo o nosso pecado. E nós podemos assim ser vitoriosos como o Senhor foi, porque o Senhor disse que nós seríamos teus herdeiros. E nós queremos, Senhor, que nossos pecados, as nossas vergonhas, as nossas dores, as nossas doenças, elas foram colocadas naquela cruz, o Calvário, Pai. E pela fé nós seguimos, esperando o dia que Tu voltes, Senhor, para nos buscar. Nós somos gratos por Ti, Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, Teu nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Som, testando. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estou bem nervoso aqui hoje. David passou para mim essa responsabilidade de falar no domingo de Páscoa aqui com vocês. Então, queria começar orando e pedindo orientação a Deus, que Ele falasse mais do que eu nesta noite. Amém? Pai, muito obrigado por esta oportunidade, que eu possa profetizar as Tuas palavras e não as minhas, ó Pai. Que eu possa ser simplesmente um instrumento da Tua obra, da Tua missão, do que Tu queres dizer aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente está estudando Atos e domingo passado o Will falou sobre Atos 1, sobre a descida do Espírito Santo e o início da igreja. E a ideia é que eu continuasse esse mesmo
estudo falando sobre Atos 2, só que aí caiu no dia de Páscoa. E eu fiquei com a ideia ou a intenção de unir a igreja primitiva à Páscoa. E como relacionar isso foi um problema, mas eu tentei fazer uma relação e eu espero que vocês sigam comigo nessa história e que a gente consiga entender juntos a ideia de falar sobre a Páscoa e falar sobre Atos e relacionar os dois ao mesmo tempo. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria tentar conceituar o que é Páscoa, ou explicar o que é Páscoa, porque a gente fala muito que Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo, mas isso não fica muito claro. Como assim? O que quer dizer Páscoa? O que quer dizer a palavra Páscoa? A palavra Páscoa não quer dizer morte e ressurreição. Então, estava pensando sobre como entender a Páscoa de Cristo a partir da Páscoa, da palavra Páscoa, do termo Páscoa. E a palavra Páscoa, eu estou sem o negocinho de passar, mas vocês passam aí, né? Ah, está aqui? É só apertar no botão do meio, não é isso? Foi não. Ah, agora foi. Foi tu que... Vamos lá. Vamos ver se vai. A palavra Páscoa, no português, é traduzido como passagem. Passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Mas passagem também não fica claro o que é Páscoa. Passagem de quê? Passagem do povo hebreu pelo deserto? Que passagem é essa? No inglês, a palavra, eu vou falar que é Passover, é isso, quase isso, né? Perfeito, coisa boa. No inglês, a palavra Páscoa talvez foi um pouquinho melhor traduzida. Ela significa passar por cima. E eu queria que vocês guardassem essa ideia. Páscoa significa passar sobre, cobrir, passar por cima. E a minha tentativa hoje vai ser mostrar para vocês que Páscoa significa passar sobre e que relação isso tem com a igreja de Atos e que relação isso tem com a nossa igreja aqui. Ok? Eu vou para a primeira Páscoa de todas. A primeira passagem por cima. Vamos lá. O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem se separou de Deus. O homem se sentiu desamparado, sozinho. E nesse desamparo essencial do homem, nesse vazio essencial, nesse inferno de estar separado de Deus, o homem teve uma ideia. O homem pensou o seguinte: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O homem teve uma ideia de se cobrir, para esconder a distância dele de Deus e tentar se reaproximar de Deus. Se reaproximar de Deus por conta própria. Não funcionou. A gente gosta muito de usar artimanhas para se aproximar de Deus por conta própria. Esteticamente, a gente bota uma roupa boa, a gente bota um palavreado bonitinho. Hoje eu vim com uma camisa diferente, né, para parecer mais crente. Inútil. Inútil. Tudo fingimento. Tudo estética. Isso não diz do meu coração. Inclusive, essa aqui foi comprada no bazar, viu, por um preço bem bom. Nós tendemos a buscar rituais, uma forma de falar, religião, para passar por cima do nosso pecado, para passar por cima do nosso desamparo, e não funciona. Com o Adão e Eva não funcionou, porque isso não é um trabalho do homem. Na verdade, isso é um trabalho divino. Os homens, então, se cobriram com folhas, como nós fazemos toda semana e todo dia. Eu tinha um amigo até que o linguajar dele era diferente. Depois que ele se converteu, ele falava numa língua própria, era evangeliquez. E aí, bênção, varão, tudo estética, tudo disfarce, tudo para tentar enganar a sua distância de Deus, o seu desamparo. Depois que aconteceu isso, Deus teve uma conversa com o homem e com a mulher. Depois vocês podem olhar lá no versículo 15 dessa mesma história, que Deus diz que vai fazer a Páscoa definitiva. Ele diz que vai vencer de uma vez por todas a separação do homem com Deus. Lá no versículo 15, eu não coloquei aí, porque eu quero falar dessa Páscoa depois, certo? Mas logo depois que Deus disse que ia passar por cima do pecado humano, definitivamente,
ele fez uma Páscoa provisória. Deus fez uma Páscoa provisória com Adão e Eva. Deus matou um animal, pegou a pele desse animal e cobriu Adão e Eva. E aí entendam o seguinte, só Deus é que pode passar por cima das nossas mazelas. Esse não é um esforço humano, esse é um esforço divino. Deus passa por cima da nossa mazela, Deus passa sobre as nossas mazelas, Deus cobre o nosso pecado. Foi Ele que fez isso, foi Ele quem fez essa obra, foi Ele que matou um animal e cobriu e passou por cima do pecado de Adão e Eva. A partir daí, muitas Páscoas vão acontecer na Bíblia, muitas, por diferentes personagens. Uma Páscoa muito conhecida é a Páscoa de José. José, ele poderia se vingar dos irmãos dele. E o que é que ele fez? Passou por cima, ignorou o pecado dos irmãos dele e perdoou os irmãos deles. Isso é Páscoa. Passar por cima, ignorar, agraciar o outro. Mesmo sem o outro merecer, não tem a ver com mérito. Não tem a ver com mérito. Tem a ver com uma ação divina, porque ele quis. Simplesmente assim. Muitas Páscoas aconteceram, eu não vou falar de todas, eu só quero falar de mais uma Páscoa. Dessa Páscoa aí. A Páscoa que aconteceu no Egito, quando o povo estava escravo. E essa ideia, né, de escravidão, de afastamento do seu lugar, de afastamento de para que foi chamado, distante do propósito. Estava lá no Egito, no lugar que não era deles, o povo estava distante. E aí acontece uma coisa sobrenatural, Deus manda 10 pragas para convencer Faraó de que o povo precisava sair do Egito. Mas eu queria me deter a última praga e como ela é uma Páscoa, como ela significa uma Páscoa. Não sei se vocês lembram, mas a última praga era a morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive primogênito de bichos, primogênito da vaca, primogênito do boi, de tudo. E aí tem um recado que Deus manda. Peguem um sangue e melem do sangue os umbrais da porta, a viga, ali em cima da porta. E onde tiver aquela marca de sangue, eu vou passar por cima. Não é que não mereçamos morrer também. Nós merecemos morrer também. É que Deus resolveu passar por cima. Páscoa, graça, não tem nada a ver com mérito. Não tem nada a ver com aparência, com essa roupa que eu comprei no bazar, bonita de botão. Não tem nada a ver com isso. É um ato puramente divino, agraciador. Ele resolveu passar por cima e não matar os israelitas. E essa Páscoa foi uma Páscoa muito significativa, porque a partir daí o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, diz assim esse versículo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois de um acontecimento desse, depois de Deus mostrar que não estava preocupado com religião, Deus estava preocupado com coração, com sinceridade de coração, a gente então pensa o seguinte, o povo então entendeu, né? É claro que entendeu. Numa situação dessa, o povo saiu do Egito, foi para Canaã e começou a se organizar em tribos. E a gente imagina que o povo entendeu, porque o sinal foi, a mensagem foi muito clara. Não é mérito de ninguém. Não é mérito de vocês. Não adianta tocar bateria bem. Nada disso adianta. Cantar direitinho, nada disso adianta. É mérito meu. Aparentemente o povo entendeu, a mensagem estava clara ali, né? Mas não entendeu. O povo voltou para a religião, voltou para os holocaustos, voltou para o sacrifício, voltou para a estética, voltou para a roupinha bonita comprada no bazar, voltou para a aparência. Só que a aparência nem sempre diz do coração. A aparência é uma coisa, sinceridade de coração é outra. E aí tem um versículo que Deus manda, um texto que Deus manda para Isaías, que eu confesso até que eu sinto medo de ler, porque eu não sei se eu estou caindo nisso também, possivelmente estou em muitos momentos da minha vida caindo nisso. Deus fala assim para Isaías, ó, isso para o povo de Israel, é bem cruel essa fala, percebam, bem forte. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocaustos. Não tenho
nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas reuniões cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Bem pesado, né? Deus está dizendo assim, não preciso da religião de vocês. Não preciso das músicas de vocês. Quem precisa disso são vocês. Nós precisamos cantar. Porque a religião é a nossa forma humana de tentar pensar em Deus, de lembrar de Deus, de olhar para Deus. Deus não precisa da nossa religião. Nós precisamos. Para se ligar, para se conectar. Deus precisa de um coração, Deus quer um coração sincero. Então o culto, ele é inútil se o coração estiver sujo. Inútil. O culto a Deus é inútil quando o nosso coração estiver sujo. Não adianta levantar a mão, fechar os olhos e falar bonito. Não adianta. Inútil. E Deus deve ver muitos cultos inúteis por aí. Quando a nossa vida não reflete a adoração a Deus, inutilidade. E engraçado que Deus, nesse versículo, além de mostrar que a religião é inútil, ele fala de uma coisa que o povo deveria fazer. Cuidar de quem precisa. Cuidar das pessoas necessitadas. Que no caso aqui, as viúvas e os órfãos representam as pessoas mais sofridas e oprimidas daquele tempo. E aí você deveria pensar, quem são as pessoas mais excluídas? Quem são as pessoas mais necessitadas? Quer cultuar a Deus? Além de cultuar, pode cultuar. Vá cuidar dessas pessoas. Só o culto pelo culto é inútil. A religião pela religião é inútil. Fazer o que a gente faz aqui todo domingo, se não tiver coração, se não tiver vida, se não tiver cuidado, as pessoas é inútil. Que a gente possa pensar que o nosso culto acontece durante todo momento que a gente está, no trabalho, na loja, na padaria, na rodovia, na congregação, em qualquer lugar o culto acontece, não só aqui nesse lugar. Deixa eu voltar. Então, eu queria agora falar eu falei sobre a Páscoa lá em Adão, sobre a Páscoa dos israelitas, e eu quero falar sobre a Páscoa definitiva. Então, só lembrando que a Páscoa tem a ver com passar por cima, passar sobre cobrir, sobre ignorar, nem ligar. A Páscoa tem a ver com justificar. Então, a Páscoa fala de um mérito totalmente divino, não nosso. E aí eu quero falar sobre a Páscoa definitiva. Percebam que até agora eu não falei de Atos, não foi? Então eu estou só na introdução, viu? Ainda. Vai demorar um pouquinho para chegar ainda. Vamos lá. Eu fiquei de marcar a hora, mas já esqueci. Vamos lá. Essa é a Páscoa definitiva. João Batista percebeu isso de cara. Ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício que precisava. E por que ele é diferente e por que ele é único? Porque o próprio Deus se colocou como cordeiro no nosso lugar. Nenhum homem conseguiria fazer a Páscoa. Nenhum homem seria capaz de fazer a Páscoa. A Páscoa é algo divino. O próprio Deus deveria fazer a Páscoa definitiva. Não poderia ser esforço humano. E Deus faz esse esforço definitivo quando Ele mostra de uma vez por todas que não quer religião, quer relação. Não é sobre rituais, não é sobre holocaustos, não é sobre sacrifício, é sobre um coração sincero, é sobre cuidado uns aos outros, é sobre uma vida de sinceridade diante de Deus. E essa é a Páscoa definitiva, a morte de Jesus na cruz, que a gente já cantou tanto aqui, né? E eu queria destacar esse texto de Paulo aos Filipenses,
para deixar claro que foi o próprio Deus que fez. Embora sendo Deus, Jesus é Deus. E foi o próprio Deus que fez o sacrifício. O homem não serviria. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não precisamos mais fazer nada. Não precisamos mais fazer nada. Só aceitar a morte de Cristo nas nossas vidas. Não tem nenhum mérito em nós, nenhum mérito em nós. Aconteceram alguns eventos na cruz, e eu queria falar sobre esses eventos, para tentar fazer a ligação com Atos e com as nossas vidas aqui na Koinonia. O primeiro evento é sobre 2 ladrões, 2 mazelados, que estavam ao lado de Cristo. O primeiro falou assim: olha, já que você é o rei dos judeus, desce da cruz, você mesmo aí, ó, se salva. E o outro falou assim: por que estás dizendo isso para um inocente? Para alguém que está sobre a nossa mesma condenação, mesmo sendo inocente? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O ladrão, essa pessoa imprestável, essa pessoa que não serve para nada, cheia de mazela, usuário de droga, seja lá o que, o presidiário, olhou para Jesus e falou assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele tinha alguma doutrina judaica que achava que isso iria acontecer num tempo longe, num tempo distante. E Jesus acabou ali com a doutrina dele e com o inferno dele naquela hora. Ele disse: hoje, não é amanhã não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ali acaba com a ideia de penitência, que a gente tem que fazer alguma coisa para ter direito ao céu. Nós não precisamos fazer nada. Não é nosso mérito. Jesus passou por cima de uma multidão de pecados daquele ladrão e acabou com o inferno dele naquele momento. O inferno foi ao chão naquele momento na vida daquele ladrão. Não teve nenhum mérito, nenhuma ação do ladrão, a não ser aceitar o convite de Jesus. Só esse. Essa história do ladrão me faz pensar em outra história que não aconteceu na cruz, mas que tem tudo a ver com a Páscoa. Eu não sei se vocês conhecem essa história, que está lá em Lucas 14, que é sobre um grande banquete. Vejam que história excepcional sobre a Páscoa, sobre passar por cima. Ela diz que um rei fez um grande banquete. Não era um banquetezinho assim, uma bolacha, não. Era um banquete, um grande banquete. Era uma ceia de verdade, uma ceia faraônica. E aí, ele convidou todo mundo de sangue nobre da cidade. Mandou seus cavaleiros, aos sons de trombetas, com flâmulas, convidar os príncipes, os lordes, os duques. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas não deram para ir. Quiseram não. Não, eu estou ocupado. Vou viajar, vou botar a minha vaca no curral. Não quero ir. Não vou. Só que está tudo pronto. O banquete está preparado. Sabe o que ele fez? Alguém sabe o que ele fez? O que é que o rei fez? Chama aí o povo, chama aí os mazelados. Chama aí o povo dos becos, das ruas, dos guetos. Chama todo mundo. Essas pessoas têm direito? Não tem a ver com direito, tem a ver com aceitar o convite. E esses aceitaram o convite. E aí eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que essas pessoas aceitaram o convite? Porque elas sabem que são podres e não tem nada para oferecer a Deus. O problema é quando a gente se escolhe atrás de uma religião e se acha melhor que o outro.
Aí a gente rejeita o convite, porque a gente acha que pode comprar uma vaga no jantar. Não podemos comprar uma vaga no jantar. É um convite para os mazelados. Acreditem, todos podem sentar-se à mesa do rei. Todos. Todos, todos. Usuário de drogas, prostitutas, negros, brancos, mulheres, gays, todos podem sentar na mesa do Cordeiro. O convite é para todos. Muitas vezes a igreja gosta de fazer assim: mas vai ter que mudar. Meu querido, isso não é com você. Isso não é com você. O seu papel é anunciar o convite, é ser o arauto do rei, que vai com seus cavalos levar o convite. Seu papel não é dizer o que a pessoa tem que fazer depois, não. Cada um é consigo e Deus. Eu estou aqui, eu que não presto para nada. Eu estou pregando aqui na frente. Eu sou um mazelado. E aceitei sentar na mesa do rei. Só isso. Eu não tenho mérito. Eu sou simplesmente um pecador lavado pelo sangue de Cristo, não pelas minhas obras. Todos têm acesso à mesa e o mais não é com a gente. O mais é com Deus. O nosso papel é levar o convite de Deus, porque a casa de Deus é um lugar de graça e perdão e misericórdia. Isso é Páscoa, é passar por cima. Passar por cima de todo o mal, de todo o passado, de todo o pecado. Deus passou por cima do meu. Quanto mais do de vocês. Tenho certeza que eu sou o pior dos pecadores. E ele passou por cima. Todos estão convidados. Passou por cima do de Cleivan. Se Deus salvou Cleivan, então qualquer um pode chegar à mesa, né? Todos nós estamos convidados para o grande banquete do rei. E o único esforço humano é aceitar o convite, e mais nenhum. E mais nenhum. Não tem que se ajeitar para ir para o banquete. Tem que ir para o banquete e você receberá novas vestes iguais à do filho do rei. E você vai sentar na mesa juntamente com o filho do rei, com vestes mais alvas que a neve. É só isso. Não tem mérito em você, nenhum mérito em você. Eu ainda não falei de Atos, né? Eu queria terminar a introdução com uma história da cruz para entrar em Atos. Porque até agora eu estou falando que Páscoa é passar por cima, passar sobre, ignorar. E eu quero contar a última história de tantas outras que aconteceram para ligar a história da igreja primitiva. Jesus estava na cruz e Maria e João estavam a olhar para ele. E Jesus diz uma frase que a gente passa desapercebida, a gente nem olha muito para ela. A gente diz assim, Jesus disse assim: Maria, esse é o teu filho. João, essa é tua mãe. A gente nem liga muito para isso, né? Mas eu quero que você olhe para essa frase a partir de outra história. Aconteceu uma história que Jesus estava pelo mundo, fazendo o que ele tinha que fazer. E Maria e os irmãos de Jesus ficaram preocupados. Achavam que Jesus estava um pouco perturbado da cabeça. Porque não voltava para casa para comer, para dormir. O que é que esse homem está fazendo no meio do mundo? E foram atrás de Jesus. E Jesus estava numa casa e Maria e os irmãos disseram assim, ó. Maria disse assim: avisa a Jesus que a mãe dele está aqui. E os irmãos também. Aí chegaram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando. Aí Jesus olhou para o lado e disse a seguinte frase: minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naquele momento, Jesus acabou com a lógica biológica, com o sangue. A família de Deus somos nós aqui. E nós somos famílias um do outro aqui. Vocês são meus irmãos e eu sou irmão de vocês. E nós precisamos cuidar um dos outros. Nós formamos uma nova casa, uma nova história. Nós formamos a família de Deus. Somos irmãos por adoção, pela parte de Cristo. E é a partir disso que eu queria chegar em Atos. Agora é que vai começar a mensagem, tá certo?
A semana passada, o Will pregou sobre que Jesus, a ascensão de Cristo, né? Jesus, ao subir ao céu, ele falou assim, me dado todo o poder, né? Não é bem assim, ele fala assim, recebereis o poder, mas recebereis o poder a descer do céu sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. A partir disso, os discípulos se reúnem numa casa e recebem o Espírito Santo. Evento histórico, tá? O Espírito Santo desceu naquele momento, numa festa, e Pedro pregou. Para muita gente, de muitos lugares, Pedro pregou, e naquele dia se converteu muita gente. E ali começa a igreja de fato, a igreja acontecendo de verdade, ou seja, muita gente reunida em lugares diferentes. A igreja de Cristo começa ali em Atos. E eu queria pensar sobre essa igreja e sobre a Páscoa. Queria tentar unir essas duas histórias, ok? Então vamos contextualizar que igreja é essa. Eu imagino a igreja mais ou menos assim, ó. O povo sentado nas suas casas comendo, né? Ao redor de uma mesinha ali escuro, porque não tem energia elétrica, né? Mas bota uma vela e dá tudo certo. O povo sentado, eu imagino a igreja assim. E fala assim, ó, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vejam o que é que a igreja se preocupava. A igreja se preocupava em doutrina dos apóstolos, que era o evangelho. A doutrina dos apóstolos era o evangelho. Todo mundo conhece o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia. Vejam só, gente. Se eu dissesse para você que o céu é um mérito seu, que boa notícia tem aí? Nenhuma. Essa notícia é mais velha do que a fome. Meritocracia é uma notícia muito velha. A boa notícia do Evangelho é que Jesus perdoou os nossos pecados e o nosso único papel é aceitar o convite e mais nenhum. E somos justificados. Não precisamos fazer nada. Somos justificados. Somos salvos em Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão e a comer. Né? Crente gosta de comer. Já faz tempo isso. Né? É comunhão, comida é comunhão, partir o pão é comunhão. E as orações. Todos os que criam e que creram, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Outra frase forte aí. Tinham tudo em comum. União. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Quando o David me chamou para pregar, eu disse que eu não queria, né? Aí David sabe que eu tenho uma veia socialista, né? Ele falou, mas você vai pregar Atos porque é o seu peixe. Você não quer defender isso, então você vai ter que pregar Atos aqui. Aí eu falei, agora eu não posso negar. Vejam só o que acontecia na igreja. Eles se preocupavam com os necessitados. Estão lembrados das viúvas e os órfãos? As viúvas e os órfãos são essas pessoas que precisam. E eles vendiam o que tinham sobrando. Quem tinha suas riquezas, vendiam. E depositavam aos pés dos apóstolos para que não houvesse necessitados naquele meio. Ou seja, um cobria a necessidade do outro. Páscoa. Passar por cima. Isso é a Páscoa. Cobrir as necessidades dos outros. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Percebe que já falou de comida 3 vezes? Né? Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí eu preciso dar mais uma parada. Gente, quem não quer ser perdoado? Quem é que não quer ser cuidado? Quem é que não quer ser amado? Quem é que não quer sentar no jantar do rei? Todos querem. Se a igreja não está atraindo pessoas, ela não está vivendo a Páscoa de Deus. A igreja de Atos caiu na simpatia do povo, atrair a gente, porque todo mundo que se reconhece como um mazelado quer ser cuidado, quer ser protegido,
quer ser amado, quer ser perdoado, quer ser agraciado. Se a igreja não atrai, a Páscoa não está ali. Porque onde há Páscoa, há atração de pessoas. Nós queremos jantar com o Rei. Nós queremos nos sentir limpos, purificados, perdoados, mesmo sem esforço. Isso é uma notícia maravilhosa. Só aceitar o convite. Então, se a gente não está caindo na simpatia do povo, se crente não está caindo na simpatia de todos, o crente não está pregando a Páscoa. Possivelmente está vivendo uma religião. Porque o cristianismo, ele atrai pessoas. Jesus atrai multidões. Jesus atrai famintos. E a gente tem que pensar que se não estamos atraindo, não estamos pregando e vivendo a Páscoa do Senhor. Eu queria ir para a minha conclusão relacionando essa vida em Atos com a Páscoa. Eu falei para vocês que Páscoa é passar por cima, é cobrir, é ignorar uma multidão de pecados, é acolher. E aí eu queria dizer o seguinte, que quando a gente aceita o convite, a gente se sente coberto das nossas mazelas. A gente se sente curado. Eu, Berg, me sinto livre para ceiar. Veja que fantástico. Porque eu sei que Deus perdoa os meus pecados. Não é porque eu não peco. Não é porque, eu sei porque Deus me justificou através da minha fé, através de aceitar o convite. E a igreja é o lugar onde a gente se sente coberto dos nossos pecados, cobertos das nossas mazelas. Não tem a ver com tocar bem um piano para me sentir perto de Deus. Não tem a ver com cantar fechando o olho, levantando a mão. Não tem a ver com botar a roupa mais bonita que comprou no bazar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com coração sincero aos pés da cruz. E isso me cobre das minhas mazelas. Necessidades são sanadas. Essa é uma mensagem muito importante da igreja de Atos. Se há necessitados em nosso meio, não estamos vivendo a Páscoa. E eu vou repetir. Se há necessitados em nosso meio, estamos errados, não estamos vivendo a Páscoa de Cristo. Porque a Páscoa sana as necessidades. A Páscoa cobre necessidades. Eu espero que não haja necessitado algum em nosso meio. Perdão e graça é a mensagem da Páscoa. E não tem a ver com merecimento. Seus pecados são perdoados pela graça de Deus. E nesse banquete, todos nós somos iguais. David não é melhor do que ninguém aqui. Ainda bem que ele disse amém, amém. David não é melhor do que ninguém, nós somos iguais no banquete do rei. O cabeça é Cristo e nós somos corpo, todos nós. Ninguém é um sacerdote aqui, todos somos sacerdotes. Na mesa do banquete, todos nós somos igualados, todos nós com nossas mazelas, com os nossos pecados, somos igualados porque somos purificados e justificados pelo sangue de Cristo. Não há melhor ou pior aqui nesse lugar. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. E aí eu queria... Oxe, a figura cobriu, ó. Desconfigurou. Mas eu queria dizer o seguinte, e eu espero que vocês não entendam agora isso que eu vou falar agora como uma contradição. Porque eu falei que a Páscoa é uma ação divina. O homem nunca conseguiria pascoar o seu pecado, usando Páscoa como verbo. Pascoar o seu pecado, nunca. Isso é uma ação divina, desde Adão, Moisés e todos os outros. Mas o Cristo ressuscitado, que habita em mim através do seu Espírito, pode cobrir a necessidade dos outros. Eu posso ser Páscoa para o outro. Eu posso ser essa ponte de perdão, de graça e misericórdia para o outro. Então, eu preciso ser Páscoa. Eu preciso pascoar o pecado dos outros. Ignorar. Eu não posso olhar para Chiala e dizer assim, mas Chiala é chato, pecador. Eu passo por cima e vivo com o meu irmão em Cristo, jantando na mesa do Senhor. E acabou. Porque se Jesus fez isso por mim, que não presto,
Porque eu vou ter que condenar o pecado do irmão. É Páscoa, perdoai os pecados uns dos outros, para que a multidão dos seus pecados também sejam perdoadas. E isso é Páscoa. E eu queria concluir minha fala trazendo um versículo de Atos e uma historinha para terminar. Vamos ter as crianças, né? Então esse é o último slide aí, podem chamar as crianças, que esse é o último slide. Fala assim: da multidão dos que creram, era uma só mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinha. Tudo que tinha era compartilhado. E isso é a igreja. A igreja é um lugar de comunhão, de Páscoa, de cobrir pecados, de compartilhamento, de partilha. E aí eu queria terminar essa história porque a gente, até falei sexta-feira em Tupanatinga, né? Eu achei que seria meu último dia. Seria o primeiro e último, preguei lá em Tupanatinga. Achei que era o primeiro e último, mas David fez a Páscoa, passou por cima das bobagens que eu falei e me deixou pregar de novo aqui. A gente lê muito João 3,16. João 3,16 fala aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Na Páscoa a gente adora ler João 3,16. Mas a gente esquece de ler primeiro João 3,16. A Páscoa em nós. Tem uma história que todos conhecem, que é a história do bom samaritano. Tinha um homem que foi roubado, machucado e estava na estrada. Não se sabe o seu passado, não se sabe nada, não sabe se ele era bom, ruim, ladrão, bandido, não se sabe de nada. Um homem parou e ajudou. Simplesmente assim. Parou e agraciou aquele homem. E sabe o que é Páscoa? A Páscoa é o que fala em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é a Páscoa, o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Feliz Páscoa para a gente. Vamos ter as crianças. Som.
Deus para salvar aqueles que lhe escolheu. Na eternidade fez acordo com Jesus. Cristo aqui viria toda a lei cumprir. Tem o sangue derramar. Cristo aqui viria toda a lei cumprir e o seu sangue derramar. Cristo se fez homem pra tomar o meu lugar. Ele era santo, inocente, justo e bom. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tem agora paz com Deus. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tem agora paz.
Amém. Muito bom, crianças. Sentimos sua saudade no início do culto, mas no final, né, dobrou a energia. Muito bom. Muito obrigado à participação. Uns avisos. Berg falou em comunhão e comida. Aí a cantina está aberta hoje à noite. Não está? Ou está não? Cadê? Está aberta hoje à noite. Então, tem comida e comunhão para depois. Obrigado, Berg, por pregar. Eu vou só mandar no grupo as correções da mensagem. Vai sair amanhã. Só para saber. Não, muito obrigado. Outro aviso, eu acho que é a terceira fim da semana, dia 20, 21, 22, por aí, de maio, vai ter o nosso próximo módulo. O diretor de servos líderes vai vir, Cam, o nome dele, é difícil para dizer, mas ele vai ensinar sobre equipe. Então, teve a equipe das crianças, vocês viram hoje à noite, uma parte pelo menos, leva muito mais. A gente aqui na igreja trabalha em equipe, tem a equipe de louvor, a equipe do bazar e outras equipes. Até a equipe pastoral, que vamos continuar a tentar aumentar essa equipe. O grupo de líderes, o grupo de pregadores aumentou por um. Na verdade, eu preciso conversar com o pastor Roger antes de dizer que com certeza aumentou por um. Mas essa foi piada, foi bom. Mas a gente trabalha em equipe, então se faz parte de uma equipe ou quer participar de uma equipe, seria ótimo participar deste módulo. Por isso eu estou avisando com um mês de antecedência para lembrar disso. Tá bom? Vou encerrar com oração. Senhor Deus, obrigado por Páscoa, obrigado por cobrir nossos pecados, de ignorar, de botar de lado, Senhor, que a gente não merece, mas o Senhor nos ama. Que a gente possa lembrar disso, esquecer de religião que acha que com obras a gente pode te agradar. Mas que a gente possa lembrar que é só pela Tua graça que nós somos salvos. Senhor, se tiver alguém aqui hoje à noite que não Te conhece, não conhece a Tua salvação, que nunca aceitou o Teu convite, que eles possam ter certeza disso hoje à noite, que possa procurar a Berg, ou a Will, a Nívia, Sara, muita gente aqui que gostaria de conversar com eles sobre isso. Senhor, que a gente possa viver essa vida de comunhão, ser uma igreja que tem essa visão de partilhar juntos, de viver como família e de viver em comunhão com doutrina, com as nossas orações, com a comunhão, com comida também, pois isso é muito bom, Senhor. Abençoe essa igreja, que possa ser uma luz aqui na comunidade. Oramos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.